Olá, galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso conteúdo de hoje é classes gramaticais, olhando sempre o ponto de vista das questões do Enem, ok? Primeiro, vamos retomar e relembrar um pouquinho quais são as classes gramaticais. Elas são 10, substantivo, adjetivo, numeral, verbo, conjunção, advérbio, artigo, pronome, interjeição e preposição. Cada uma dessas, o que nós podemos dizer sobre classes gramaticais? São classes gramaticais, são palavras que elas são colocadas, estudadas fora do texto, né? Para saber qual a função delas dentro do texto, qual é a função delas separadamente, ok? E aí, elas são importantíssimas na construção, na realização das nossas frases, na construção do texto. Quando você vai fazer a prova do Enem, dificilmente a possibilidade é um pouco baixa. Você vai encontrar, a classe gramatical dessa palavra é isso, dentro da avaliação do Enem. Por quê? Normalmente as provas do Enem, elas trabalham com questões mais contextualizadas. Ela vem um texto e dentro desse texto você vai trabalhar as funções linguísticas, extralinguísticas e de interpretação dentro daquele texto. No caso, o que é importante saber e como reagir quando você vê uma questão que está voltada para as classes gramaticais? As classes gramaticais, dentro da sua questão do Enem, dentro das provas, principalmente no contexto Enem, ela vai servir apenas para te dar um norte para você chegar à resposta mais adequada. Então, você precisa saber conceitos sobre essas classes gramaticais para chegar às respostas, para que você possa construir e verificar a função dela dentro das frases, a função de conceitos, ok? E significados. Porque às vezes, se você não souber, se é adjetivo, se é substantivo, isso pode interferir na sua resposta. Então, a questão dentro das provas que são mais contextualizadas não é saber só, essa palavra é isso, essa palavra é isso, mas é saber o conceito e conseguir aplicar. O Enem é isso, é saber conceito e conseguir aplicar. Então, o importante é você sempre estar visualizando, sempre retomando esses conceitos das classes para que você possa estar sempre muito ativo na sua mente para que você, quando vê, você, não é essa daqui está inadequada por isso e por isso, ok? Então, vamos lá para a primeira questão. A questão aborda um fragmento de um artigo de Mônica Fantin sobre o uso de tablets no ensino, postado na seção de blogs do jornal Gazeta do Povo em 16/5/2013, ou seja, pensar na potencialidade que o tablet oferece na escola, acessar e produzir imagens, vídeos, textos na diversidade de formas e conteúdos digitais implica em repensar a didática e as possibilidades de experiências e práticas educativas, midiáticas e culturais na escola, ao lado de questões econômicas e sociais mais amplas. E isso necessariamente envolve a reflexão crítica sobre os saberes e fazeres que estamos produzindo e compartilhando na cultura digital. Vamos lá para o nosso comando. No último período do texto, os termos saberes e fazeres são substantivos. Aí já está marcado para vocês, substantivos. Nós teríamos nas alternativas A, adjetivos, B, pronomes, C, substantivos, que é a nossa resposta mais adequada, D, advérbios e E, verbos. Aí você vai dizer assim, professora, mas saber e fazer não é verbo? Por que que nesse caso é substantivo? É isso, galera, que vocês precisam identificar. Você sabe a pergunta, a palavra separadamente, mas você precisa saber ela dentro do texto. Por que que ela é verbo, por que ela é substantivo? Você precisa entender isso para chegar à resposta adequada, ok? Então vamos lá. Saberes e fazeres.
Então, quando ele coloca aqui, ó, já no último parágrafo, que ele coloca questões econômicas e sociais mais amplas. Isso necessariamente envolve a reflexão crítica sobre saberes e fazeres que estamos produzindo. Então, visualizem aí, saberes e fazeres que estamos produzindo e compartilhando. Por que essas duas palavras, nesse caso, não são verbos e sim substantivos? Porque nesta situação, não está falando do ato de praticar. Ah, ele vai fazer, ele está fazendo, ela vai saber. Nós não temos essa construção aí. No caso, ele está falando sobre a crítica dos saberes. Ó, olha o artigo aqui. O que determina os saberes e fazeres é esse artigo aqui, primeiramente. Quando nós temos o artigo na frente de uma palavra, logo a posterior será um substantivo. A primeira coisa que identifica aí é o artigo, os saberes, os fazeres. Então, nesse caso, é substantivo. Além de se tratar dos diversos saberes, no caso aí que implica a construção didática do aluno. Então, os saberes, aí dentro dos saberes nós vamos ter as competências e dentro dos fazeres nós vamos ter as competências. Por isso, nessa questão, nós não temos verbos. Os saberes e fazeres não são verbos, mas sim substantivos, por causa do artigo e por causa da sua relação dentro do texto, ok? Próxima questão. Unifesp, observe a tirinha abaixo, na qual há referências à canção do Exílio de Gonçalves Dias. Vamos lá aqui, ó. Minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Minha terra tem Palmeiras. Cada um tem o time que quiser. E aí a pergunta vem dizendo o seguinte: caso os balões dessa tirinha não estivessem com todas as falas dos personagens em letras maiúsculas, a palavra Palmeiras, que aparece em uma frase entre aspas, no segundo quadrinho deveria ser escrita. Olha, o comando ele já traz uma observação, ok? Sobre as letras maiúsculas e sobre a palavra Palmeiras. E aí você deveria marcar a mais adequada, né? Que deveria ser escrita como? Se todas as falas estivessem escritas, não estivessem escritas em letras maiúsculas. Ela estivesse seguindo a ordem, né? Inicial da frase, maiúscula e as demais minúsculas. Como é que deveria estar sendo escrita a palavra Palmeiras? E aí nós temos como resposta adequada aqui para vocês a letra B, com inicial minúscula, por se tratar de um substantivo comum, nome de planta, referida por Gonçalves Dias na canção do Exílio. Aí você vai me dizer assim, mas professor, o que tem a ver a inicial minúscula e maiúscula? Galera, é a construção dos nomes. As iniciais maiúsculas e minúsculas, elas não só existem de enfeite. Ah, eu achei bonitinha, eu vou colocar maiúscula. Ah, não gosto de maiúscula, eu vou só usar a letra minúscula. Elas não servem só de enfeite. Elas têm um conceito todo por trás delas. Por exemplo, se nós colocássemos aqui Palmeiras com a letra maiúscula, o P em maiúsculo, nós estávamos referindo à canção do Exílio, a palmeira em si, a planta, mas nós poderíamos estar nos referindo ao time São Paulino, Palmeiras. Entende? Então, quando você muda uma palavra na sua construção, muda simplesmente o minúsculo para o maiúsculo, ele faz toda a diferença de sentido. Saindo, por exemplo, de um substantivo comum, uma planta, uma palmeira, para um substantivo próprio, Palmeiras. Então, nós temos aí, ó, só pela mudança de uma letra, nós temos uma diferença de significado enorme dentro do texto. Então, por isso que você precisa saber o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é conjunção, precisa saber das classes e precisa também entender isso dentro do texto, entender qual a diferença de um para o outro e os sentidos que eles constroem, ok?
Então, é preciso identificar. E como eu sempre digo, risquem, rabisquem as provas de vocês. O momento de ler, de entender, é na hora que você está fazendo as atividades, ok? Vai fazendo as atividades, você, tô fazendo a apostila em casa, vou fazer só atividade, não vou ler. Galera, precisa ler, precisa entender e fazer as atividades, e vai riscando as partes mais importantes para que vocês possam entender. Que vocês fazendo isso, construindo esse projeto de estudo de vocês, vocês vão chegar lá na hora da prova do Enem e sair grifando, sair riscando e vão entender melhor. As probabilidades serão melhores, ok? E aí nós temos, assinale a oração em que o termo cego é um adjetivo. Olha essa questão, galera. Nós temos a palavra cego em determinado espaço, em determinado canto da frase, ela pode ter sentido muito diferente. É a mesma palavra, ok? Então vamos lá. Os cegos, habitantes de um mundo esquemático, sabem onde ir. B. O cego de Ipanema representava naquele momento todas as alegorias da noite escura da alma. C. Todos os cálculos do cego se desfaziam na turbulência do álcool. D. Naquele instante era só um pobre cego. É da Terra que é um globo cego girando no caos. Qual a resposta mais adequada aqui, pessoal? Analisem, por favor. E aí? Pensem. O que é um adjetivo? Adjetivo é a palavra que dá característica a um substantivo. Analisaram, pensaram? Qual a alternativa que vocês acham que é? Com certeza, vocês já com a construção de vocês aí, de muitos anos estudando a língua portuguesa, vocês chegaram à conclusão que a resposta adequada é a letra E, da Terra, que é um globo cego e girando no caos. Porque em todas as outras alternativas, aqui ó, A, B, C e D, esse cego é um substantivo, ok? Os cegos, olha o artigo aí, o cego, do cego, a junção da preposição com o artigo, e nós temos um pobre cego. Então, todas as outras alternativas, ele é substantivo. Somente na letra E, um globo cego, que dá característica ao globo, ele vai ser adjetivo, ok? Então, no mais, é isso. Acessem o nosso portal Eduquiacre para assistir esse e os outros vídeos, ok? Tchau, tchau e até logo.